Olá pessoal, meu nome é Carlos Alberto, eu sou clínico veterinário de pequenos animais, trabalho na clínica VetMasters e sou professor de clínica médica de pequenos animais da FMU. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a sinomose canina, que é uma doença causada por um vírus RNA, um vírus envelopado, e essa é uma característica importante porque o torna bastante sensível aos desinfetantes comuns, habituais, de uso habitual na rotina. Cães de qualquer idade podem se infectar com o vírus da sinomose. Não só os filhotes, que são os animais mais suscetíveis, mas qualquer cão, em qualquer fase da vida, em qualquer idade, pode adoecer, adquirir o vírus, se infectar e adoecer. A viremia é o primeiro estágio da doença. Então, a partir do momento que o animal se infecta, ele entra num estágio de viremia, ou seja, eu tenho vírus se replicando na circulação, o vírus circulante, dentro de células mononucleares, atingindo os tecidos linfáticos. Essa viremia ela dura de 7 a 9 dias. E, a partir desse momento, depois desses dias de viremia, o vírus começa a se replicar em tecidos epiteliais. Então, existem células onde o vírus tem um tropismo muito maior e essas células são as células epiteliais, principalmente de tratos respiratórios, trato digestivo, trato geniturinário e o sistema nervoso central. A partir do momento que a gente tem a infecção, esse vírus vai se replicar nesses tecidos até atingir o sistema nervoso central, que é onde a doença fica extremamente grave. A resposta imunológica, a imunidade de cada indivíduo é que vai ser determinante para o quadro clínico da doença. Então, animais que têm imunidade muito ruim ou que não têm imunidade contra esse vírus vão passar por todas as manifestações clínicas características da doença, apresentar todo o quadro de doença multissistêmica até o vírus atingir o sistema nervoso central e começarem a aparecer as manifestações neurológicas. Outros animais podem ter uma imunidade parcial ao vírus e isso trazer aí quadros clínicos um pouco diferentes. Esse quadro multissistêmico ele pode ser muito mais discreto e o vírus pode muitas vezes atingir diretamente o sistema nervoso central e aí nós vamos ter um quadro neurológico muito mais evidente. Dentre as manifestações clínicas mais comuns, durante a fase de viremia o que a gente vai encontrar é um animal com febre e se fizermos um leucograma a gente pode encontrar leucopenia, E depois dessa fase a gente vão ocorrer os sintomas de acordo com a infecção de cada sistema. Então, infecção de trato gastrointestinal, a gente vai ter um cão com vômito, diarreia, com falta de apetite. Os sintomas respiratórios, nós podemos observar tosse, secreção nasal, em decorrência de um quadro de broncopneumonia. Esses cães frequentemente têm febre, desidratam, em virtude de um quadro de broncopneumonia grave, secreção nasal mucopurulenta. É muito comum esses animais também terem secreção ocular em decorrência da ocorrência de ceratoconjuntivite seca. E os sintomas, as manifestações clínicas neurológicas, que são principalmente ataxia, paralisia de membros, então o animal acaba desenvolvendo quadros de paralisia, iniciando normalmente em membros pélvicos e muitas vezes evoluindo para tetraparesia ou tetraparalisia. As mioclonias são apresentações clínicas bastante frequentes, então o animal apresentando mioclonias e convulsões em virtude de desmielinização neurológica, nervosa. É comum a gente observar animais com lesões pustulares em abdômen, o que a gente chama de impetigo. Eles podem apresentar hiperqueratose na região dos coxins, plantares, palmares, ou de plano nasal também. E animais que têm infecção pelo vírus da sinomose antes de ocorrer o surgimento dos dentes permanentes, dos dentes da dentição definitiva, eles podem nascer, esses dentes podem apresentar uma hipoplasia do esmalte dentário. Quanto ao diagnóstico da sinomose, pessoal, a gente acaba tendo um diagnóstico muito mais clínico, através do histórico, dos sintomas, mas existem alguns exames laboratoriais que podem nos auxiliar. Um hemograma, por exemplo, se realizado num animal com sinomose, a gente pode observar quando há broncopneumonia, por exemplo, um quadro de leucocitose por neutrofilia, com desvio ou sem desvio à esquerda. A linfopenia é um achado
relativamente frequente, porém ela não é patognomônica da sinomose, então a gente pode muitas vezes encontrar um leucograma apresentando linfopenia nos casos de sinomose, mas não é só a sinomose que pode gerar linfopenia. Portanto, não é uma coisa que a gente, toda vez que encontra num hemograma, que a gente vai considerar sinomose, é só um achado compatível com a doença. Uma das coisas que podem ser encontradas no hemograma, nas células, principalmente em linfócitos, é a apresentação de corpúsculos de inclusão, corpúsculos de lentes. Né? Análise de líquor pode nos auxiliar, porém também não traz alterações que são características da doença. E o exame de PCR, hoje, ele pode ser utilizado, as técnicas de PCR estão bem padronizadas para a sinomose, e a amostra mais indicada para uma realização de PCR é a urina. Existem alguns exames sorológicos que também podem ser utilizados para diagnóstico, mas a gente, como todo teste sorológico, a gente pode ter aí reações falso-positivas ou falso-negativas. Com relação ao tratamento, infelizmente, sinomose é uma doença, na maior parte dos casos, fatal, e que o tratamento ele acaba melhorando muitas vezes a condição clínica desse animal, a gente consegue uma melhora clínica, mas a evolução da doença muitas vezes acaba realmente trazendo o animal para óbito. De forma geral, pessoal, o tratamento é feito com medidas de suporte, então fluidoterapia para corrigir a desidratação, uso de antibióticos, normalmente antibióticos de amplo espectro, como amoxicilina com ácido clavulânico, penicilinas, ampicilina, né? A gente pode usar as sulfas com trimetoprim, sulfas potencializadas, principalmente em animais que têm quadros infecciosos bacterianos secundários, como a pneumonia, a broncopneumonia que pode acontecer. E animais que entram em fase neurológica da doença já desenvolvem um quadro onde a gente tem muita dificuldade de tratar, onde são poucas medicações que trazem algum efeito benéfico, como, por exemplo, o corticoide, ou o uso de corticoides pode trazer algum benefício, mas hoje a gente sabe que, na maior parte dos casos, a gente não tem uma resposta tão boa dos quadros onde o animal já desenvolve sintomas neurológicos com o uso do corticoide. Outras terapias, como imunoterapias, a terapia com soro hiperimune, isso tudo ainda não se tem uma comprovação da eficácia dessas outras alternativas terapêuticas. É muito importante que se faça a prevenção, por se tratar de uma doença grave, por se tratar de uma doença, na maior parte dos casos, fatal, é importante a prevenção. E a prevenção da sinomose é feita a partir da vacinação. Nós temos dois tipos de vacina contra a sinomose, uma feita a partir de um vírus vivo modificado e uma vacina com o vírus recombinante, que é a vacina mais segura, no sentido de não haver possibilidade nenhuma de reversão de virulência. As vacinas com vírus vivo modificado são seguras, são efetivas, mas existe algumas situações onde a gente pode ter aí imunossupressão em virtude da vacinação. Então nós temos a opção do vírus, das vacinas com um vírus recombinante, que traz uma eficácia grande com uma segurança também bastante ampla. Então era isso que a gente tinha para conversar hoje sobre a sinomose. Um abraço a todos, muito obrigado.